Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o presidente da Sertel, o senhor Ineu José Hennemann. Boa noite, senhor Ineu. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande cada vez que retorno a essa instituição, a instituição que me deu a oportunidade de minha formação na área de administração. Tenho aqui grandes amigos, tenho um carinho muito grande e uma saudade também dos tempos de aluno dessa instituição. Ok, e como é de praxe, né, a gente solicita conhecer um pouquinho mais a história, já antecipou um pouquinho, né, Ineu, a questão desse contato acadêmico que você já teve com a Univates, que isso é bom e, obviamente, a gente está sempre de portas abertas para receber os nossos egressos, mas hoje um papel um pouquinho diferente, um papel de falar um pouco sobre a Sertel, que é, querendo ou não, uma das grandes referências da nossa região, não só por toda a sua atuação econômica, a sua força econômica, mas principalmente pela sua ação social, que vem resolvendo o problema de muitas pessoas, principalmente na questão das soluções energéticas. Podia falar um pouquinho da tua história, né, até para a gente conhecer um pouco mais, e depois a gente vai comentar também um pouco sobre a história da Sertel, né? Eu iniciei na Sertel há quase 40 anos, estou há 39 anos na cooperativa, e a minha atividade inicial foi na área de projetos elétricos. Depois fui convidado a gerenciar a área. Alguns anos após, fui convidado a ser diretor da área de energia. Alguns anos depois, também fui convidado a ser o vice-presidente da cooperativa. E recentemente, em 2014, a Assembleia Geral dos Associados me conduziu à presidência. Um fato que muito me honra, porque essa cooperativa é a cooperativa mais antiga do país de energia elétrica e a maior, né? Então, ela, sem dúvida nenhuma, representa muito para mim, que acompanhei o crescimento dela, o desenvolvimento dela, e hoje cheguei ao cargo de presidente da cooperativa. É uma honra e um desafio. Sem dúvida, um desafio muito grande, porque a cooperativa, ela hoje atua na distribuição de energia elétrica em 48 municípios, dos quais 17 sedes municipais. Então, o nível de exigência do nosso consumidor é muito grande. Você tem que atendê-lo da melhor maneira possível, rápido, com cortesia, dar confiabilidade, para que no momento que ele ligue o interruptor ou ligue a botoeira do seu motor, ele tenha a expectativa de que a energia está lá. Então, nós temos uma atividade muito grande, uma atividade que requer uma alta tecnologia para fazer com que as linhas, as redes de distribuição cheguem até o seu local em condições de abastecer todo o nosso consumidor. Eu diria que a energia é um pouco parecido com o árbitro de futebol, né? A gente só percebe quando erra. A energia é um pouco parecida, né? Quer dizer, normalmente a gente não percebe a falta da energia, mas, quer dizer, porque a energia aparentemente nunca vai se esgotar. E a gente sabe que, por algum motivo, seja a questão das intempéries, o caso de São Paulo hoje é bem emblemático, né? A questão da falta d'água, seja a questão de algum problema outro, quando falta energia é que a gente vai perceber. Então, é a típica atividade, né, de meio que ela tem um impacto muito grande, porque praticamente tudo hoje depende de energia, mas, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito grande e tem que estar sempre atendendo com qualidade, né? O consumidor, na verdade, ele hoje valoriza a energia na hora que falta. Aí que ele se lembra, porque está dentro do nosso instinto chegar numa repartição, ligar a luz e não queremos nem saber de onde ela vem, o problema que ela teve para chegar até esse momento. Então, essa questão toda da geração, da dificuldade da geração, o país hoje tem praticamente a matriz maior dela é hídrica e ela está sujeito. Agora, recentemente, o país aumentou o preço da energia, inclusive implantou as bandeira
verde, amarela e vermelha, né? Vermelha é quando a dificuldade maior na geração hídrica e entram então as geradoras a diesel, né? Então aumenta também o preço da energia. Então existe uma dificuldade muito grande e nós estamos nesse meio. Quer dizer, a cooperativa tem sido fundamental no desenvolvimento socioeconômico, como você falou, e no meio ambiente, preservando o meio ambiente, porque ela está muito próxima do seu usuário. O usuário da cooperativa é dono da cooperativa. Ele é sócio, ele é dono e ele tem uma facilidade muito grande em se comunicar conosco. Então é um desafio realmente muito grande. Para entender um pouquinho mais sobre a Sertel, vamos ver a nossa reportagem que vai versar sobre uma das áreas que a Sertel atua, né? Então, depois a gente vai conversar um pouco mais com o Irineu, porque a Sertel hoje não é mais só a questão voltada para a energia. A Sertel é uma gama de serviços e produtos que ela atende não só a nossa região, como fora também. Vamos à nossa reportagem e depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre a Sertel. Fundada em 19 de fevereiro de 1956, a Sertel é a maior e mais antiga cooperativa de eletrificação do país. A cooperativa hoje está inserida em 47 municípios, contemplando cerca de 180 mil pessoas. E aí nasceu a Sertel. Então, de fato, a Sertel nasceu de um empreendimento de uma pequena hidrelétrica, dá para dizer, de uma mini hidrelétrica, né? Que hoje a máquina está na grama, aqui em frente a Sertel, está ali exposta, é a máquina da época, é a máquina que começou essa geração toda, né? Ampliaram a primeira hidrelétrica, botaram mais uma máquina e começaram a distribuir energia, né? Assim começou a Sertel, então. A Sertel, de fato, começou na linha Harmonia, né? Distrito de Teutônia, então distrito de Estrela, em 1956, mas num esforço que começou antes de 1950, né, de implantação dessa pequena hidrelétrica lá. Quando nós falamos em 1950 e 56, o início da Sertel, nem CE tinha ainda, né? Algumas prefeituras tinham geração de energia através de diesel, algumas até tinham hidrelétricas também, mas a maioria era com usina diesel, com grandes motores a diesel, né? Estrela mesmo era tocado com um grande motor a diesel, né? Mas aí, em 56, começamos nessa história e lá por 70, mais ou menos, já existia a CE e muitas companhias estaduais de energia elétrica, né, que para alguns isso também é meio novo, mas era a companhia de todo o Rio Grande do Sul, né, depois que foi vendido 1/3 para a ES e 1/3 para a RGE. A Sertel integra o sistema FECOERGS, que é composto por 15 cooperativas de distribuição e geração de energia elétrica. Elas atuam nas regiões de produção agropecuária do Rio Grande do Sul, mais precisamente na área rural de 358 municípios e 72 sedes municipais, atendendo em torno de 1 milhão de gaúchos. Atualmente, a cooperativa possui 3 usinas de geração. Essas usinas produzem cerca de 18% da energia que é distribuída pela Sertel. Então, hoje nós temos 3 usinas em funcionamento, né? A Salto Forqueta, com 6.124 kW, a Boa Vista, com 700 kW, a Rastro de Alto, com 7.020 kW, né? E a Casusa Ferreira, em obra, né? Bastante adiantada, queremos até março estar com ela funcionando, março do ano que vem, né? Março de 2016, com 9.100 kW. Sem Casusa, hoje nós já estamos gerando 18% da energia própria da Sertel, né? Da energia distribuída aos seus 47 municípios e mais de 70 mil associados. Após a nossa reportagem, vamos fechar o nosso primeiro bloco, depois vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura da Sertel, que hoje ela não é mais só energia, é muito mais do que isso. Vamos ao nosso intervalo. De volta no nosso intervalo, hoje no programa Gestão, estamos recebendo o senhor Irineu José Hennemann, presidente da Sertel, cooperativa aqui da nossa região, que hoje não está mais só centrada na questão energética. É ainda, é claro, um dos grandes e talvez o principal negócio, mas hoje a Sertel ela atua em vários segmentos de forma direta ou então participando da composição societária ou acionária. Senhor Irineu,
Como é que funciona a estrutura da Sertel? Afinal de contas, qual é o tamanho da Sertel hoje? A Sertel ela iniciou suas atividades em 1956. É uma iniciativa de 174 moradores do distrito de Teutônia que não tinham energia elétrica, então criaram a cooperativa para buscar energia elétrica para atender às suas necessidades. Em 1966 ela começou a diversificar. Em 66 ela enxergou o varejo como uma oportunidade, porque no momento que ela levava energia elétrica, o associado tem necessidade de adquirir equipamentos, enfim. Então a Sertel diversificou para a área do varejo. Em 87, em função de uma necessidade da substituição dos postes de madeira por concreto, ela iniciou uma pequena fábrica de postes de concreto, e esses postes paulatinamente foram trocados, e o ano passado a gente teve a substituição de todos os postes. O último poste de madeira foi trocado em fevereiro de 2014. Depois disso, em 2001, ela iniciou as atividades da Sertel Net. Em 2002, ela retomou a iniciativa lá dos tempos antigos, lá de geração de energia, com a primeira hidrelétrica, então, a hidrelétrica de Salto Forqueta. Em 2011, então, iniciou mais uma outra atividade na construção civil, que é a empresa SIGA. Mas anteriormente, em 2009, com o advento da regulamentação das cooperativas como permissionárias de serviço público de distribuição de energia, a ANEEL exigiu que as cooperativas suprimissem as atividades atípicas à distribuição de energia. Então, fomos obrigados a criar uma cooperativa só para a distribuição de energia elétrica, e a outra cooperativa, então, ficou abrangendo essas outras atividades. Então, nesse caminho, realmente, tivemos aí uma série de reuniões, uma série de assembleias para definir todas essas atividades. Aí vem aquela clássica pergunta, se já é complicado hoje você gerenciar uma empresa que tem uma só estrutura, gerenciar uma empresa que é um mix de produtos e serviços é muito mais complexo. Ainda mais tendo um órgão regulador, como é o caso da ANEEL. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa questão da estrutura? É um conselho administrativo? Essa governança toda? Porque é complexo isso, né? São segmentos diversos no qual a organização tem que ter bons resultados, porque o cooperado não gostaria que nenhuma delas não desse certo. Exatamente. Porque ele sabe que ele é envolvido direto, né? Exatamente. Ele quer que seus negócios deem resultados. Isso aí é ponto pacífico. Mas a Sertel Energia ela já vem trabalhando desde 1992 com planejamento estratégico, bem definido, as suas áreas, criado a sua missão, a sua visão, estratégias bem direcionadas para atender essas atividades de missão e visão. Utilizamos também uma ferramenta, o BSC, para que a gente possa enxergar bem as estratégias, defini-las, acompanhá-las, e através de reuniões mensais de análise crítica, se verifica todas as atividades, todos os planos, e se for necessário, se renova plano, se verifica. Enfim, são atividades que já vêm sendo desenvolvidas desde 1992. A outra cooperativa, a cooperativa de desenvolvimento, em 2014 nós agrupamos todos os planejamentos, revisamos todos os planejamentos delas, também utilizando a ferramenta do BSC, e através da criação de diversas atividades dentro do BSC, nós estamos analisando cada uma das suas atividades, criando planos de ação, revisando o plano de ação, fazendo análise crítica e acompanhando cada uma das suas atividades. Como você disse,
o associado não quer resultado negativo em nenhuma das suas atividades. Então, esse é o nosso papel, fazer com que ela aconteça e dê resultado positivo. Mas a estrutura do sistema cooperativo, ele foi criado através da legislação. A Lei 5764/71, ela define a gestão do sistema cooperativo. A Assembleia Geral é o órgão supremo, é ela que determina os caminhos da cooperativa. Mesmo com minoria na Assembleia, todas as decisões, elas emanam para todos os associados. No caso da Sertel, hoje a Sertel tem 69 mil associados. Então, é impossível você fazer uma Assembleia que compareça a 69. Então, aquilo que foi determinado na Assembleia, ela vale para todos os cooperados, mesmo que estejam em minoria ou que estejam, então, no caso, ausentes. E a Assembleia, então, ela determina, ela elege o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração é renovado 1/3 a cada 4 anos e o Conselho Fiscal é renovado 2/3 a cada ano. Então, eleito essa diretoria, o presidente tem o papel de gerenciar e de dirigir essa entidade, juntamente com os seus conselhos, e a partir dessa montagem desse conselho de administração, então, as decisões emanam para as classes gerenciais, diretorias, e é feito, então, todo esse acompanhamento. Eu acho que interessante que o senhor Irineu coloca é que uma cooperativa ela tem umas características já pré-determinadas e, obviamente, em cima disso, a Assembleia ela é soberana e é um processo democrático. E dentro disso, é claro, o desdobramento dos negócios são interesses da própria cooperativa. Vamos para o nosso intervalo e depois eu quero explorar um pouco mais essa questão desse desdobramento usando ferramentas de gestão, porque a gente nota cada vez mais a necessidade que as empresas vão ter daqui para frente de saber utilizar e utilizar bem o planejamento estratégico, ferramentas como o Balanço Scorecard, que é o BSC. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois e, obviamente, entender um pouco mais das estratégias da Sertel daqui para os próximos anos. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Terceiro e último bloco, hoje entrevistando o presidente da Sertel, o senhor Irineu José Hennemann, falando um pouco sobre a Sertel. E eu gostaria de resgatar um ponto que a gente viu no final do bloco anterior, que é a questão do planejamento estratégico e esse desdobramento através do uso de ferramentas como o Balanço Scorecard, o BSC. Senhor Irineu, como é que isso funciona na prática, né? Como é que eu posso desdobrar indicadores estratégicos, como é a ferramenta do BSC, até, de repente, os níveis mais operacionais da empresa? Como é que eu posso conduzir e alinhar tudo isso? É uma caminhada bastante longa, né? E você precisa fazer com que as pessoas se conscientizem realmente que é uma forma de que você tem em mãos os resultados e possa gerenciar. Nós, inclusive, as reuniões de análise crítica são realizadas a cada mês com todos os gestores. Os gestores também têm a sua área de operação, onde levam os resultados, discutem os indicadores. Então, realmente é um modelo que nos dá uma tranquilidade, que esse desdobramento ele ocorra desde a parte de direção até a parte de operação. Então, é uma necessidade que existe, a gente reunir as pessoas, colocar o nosso planejamento. Na Sertel Desenvolvimento, ano passado, nós fizemos uma reunião de trabalho em setembro, onde reunimos todos os gestores, colocamos o resumo do nosso planejamento e, através do BSC, juntamente com outras ferramentas, que é o SA, a gente tem acompanhado e tem verificado a cada mês como está acontecendo e como estão os resultados. Eu coloco isso porque nós, né,
vivemos as fases bem distintas da evolução da gestão aqui na região. Começamos lá num processo de estruturação e reestruturação com os downsizing da vida, final da década de 80, começo da década de 90, com os programas de qualidade, programa de gestão da qualidade total, na década de 90, 2000, com os desenvolvimentos dos primeiros planejamentos estratégicos com maior robustez, né? Aí em 2000, 2005. Sim. E agora, nos últimos tempos, estamos trabalhando cada vez mais com ferramentas realmente estratégicas, ou seja, ferramentas que monitoram não só a organização, mas monitoram o ambiente, como é o caso do BSC, que é uma ferramenta extremamente interessante para isso, até para as pessoas que não conhecem. Ela monitora os aspectos internos e externos, questão de ambiente, cliente e tudo mais. São as dimensões do BSC. Isso é importante porque as nossas empresas estão profissionalizando cada vez mais a sua gestão. Não é mais aquela coisa tipo, eu acho que, não, eu tenho que ter toda uma série de indicadores no qual eu não só vou tentar alcançar, mas também vou saber por que alcancei e por que não alcancei, né? Que é a ideia da profissionalização da gestão. Exatamente. Isso a gente notou muito, esse crescimento da inteligência empresarial, no momento que você coloca as atividades bem esclarecidas. Bom, nós temos que fazer isso para obter esse resultado. Como nós vamos fazer? Então, dentro das perspectivas que a gente analisa, ou seja, econômica, financeira, de clientes, de processos, de pessoas, tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é entendido por toda a classe de colaboradores. Então, isso nos dá uma sinergia muito grande para atingir os nossos objetivos. Então, tem sido um modelo que está dando certo. Como disse, em 92 iniciamos na cooperativa de energia, agora em 2014, então, se reuniu tudo. Então, chegamos ao ponto de definirmos exatamente os orçamentos para cada uma das atividades e acompanhá-las. Acompanhá-las, se tiver que mudar o rumo, vamos mudar enquanto no início da dificuldade. E já que foi colocada a questão de mudar o rumo, 2015, como é que está impactando no planejamento da Sertel? Acredito que, assim como tantas outras organizações, é um ano de muitos questionamentos, no mínimo, muitos questionamentos e muitas dúvidas sobre o cenário que está sendo construído aí. O que a Sertel hoje como é que ela está se protegendo, vamos usar um termo mais específico, como é que ela está se protegendo para esse cenário de incerteza? Gerson, um momento realmente exige muita cautela. Os empresários hoje estão sentindo que não era mais como o ano passado. Mas a Sertel tem uma série de investimentos iniciados e que precisam ser executados, até em função de cronogramas da própria ANEEL, que exige início de obra e prazo para a entrega da obra. É o caso da hidrelétrica de Cazuza Ferreira. Onde é que fica essa hidrelétrica? Essa hidrelétrica fica em São Francisco de Paula. Na região interior de São Francisco de Paula. Outros investimentos na área da Sertelnet, tecnologia, alta tecnologia, você tem investimentos rápidos e imediatos que têm que ser feitos, inclusive no município de Lajeado, no município de Arroio do Meio, Estrela, Teutônia, uma série de investimentos na substituição da comunicação hoje por cabo de fibra óptica. A Sertel Artefatos Cimento, uma nova fábrica, está agora já produzindo postes, estruturas de até 40 metros de altura. O ramo imobiliário também é outro que a gente está com um posicionamento diferente dos outros anos. Então, nós temos que ter realmente um empresário de hoje pensando na situação um pouco mais de cautela. O interessante também é a diversificação, né? Na realidade, não são negócios aleatórios, eles se encadeiam e um contribui para o desenvolvimento do outro. Acho que essa é a grande sacada das organizações quando elas adquirem um certo porte. É a velha história, não dá para botar todos os ovos na mesma cesta, né? Então assim, a gente vai encaminhar o programa. O que seria hoje a forma pela qual a Sertel realmente vai desenvolver suas ações e, obviamente, mais 50, 100 anos pela frente? O grande foco hoje da cooperativa de desenvolvimento é, sem dúvida nenhuma, a geração de energia. O país precisa crescer, o país precisa de energia.
E a geração de energia elétrica, ela ponto pacífico, nós precisamos ter energia. Então, todos os negócios da Cooperativa de Desenvolvimento têm que gerar recursos para a geração de energia. Nós temos hoje uma série de projetos já encaminhados. Depois do Cazuza Ferreira, temos Saltinho, Chimarrão. A região aqui do Vale do Taquari tem capacidade para geração da sua própria energia. Estamos hoje com uma série de projetos trancados. As outras atividades, tanto no ramo imobiliário, quanto na área de tecnologia, de banda larga, indústria de artefato de cimento, elas têm que gerar, sem dúvida nenhuma, recursos para manter, para fazer com que a nossa área de geração gere energia. Uma energia que o país precisa. E hoje, estrategicamente, tem sido um bom negócio de geração de energia. Já na cooperativa de distribuição de energia, que é outra cooperativa, a nossa grande estratégia é mudar esse modelo que tem aí hoje da ANEEL, que está nos penalizando. Mas, sem dúvida nenhuma, essa penalização ela não está comprometendo o nosso serviço. Recentemente, a própria ANEEL fez uma pesquisa e considerou a nossa distribuição de energia elétrica num grau de excelência. Obtivemos 86 na nossa nota de distribuição de energia. Recentemente, na Assembleia, também fizemos essa pesquisa e o associado respondeu como bom e muito bom. 96% dos entrevistados responderam como a nossa energia é boa e muito boa. Então, mesmo que tenhamos algumas dificuldades nesse meio aí, nós não vamos deixar de reduzir a nossa qualidade no fornecimento e a nossa rapidez no atendimento. É isso, né? A gente sempre comenta que gestão é uma prática que ela exige não só capacidade, mas exige também equipe, exige envolvimento, exige técnicas, né? Então, acho que o senhor Irineu colocou para nós, acho que cabe muito bem, porque foi muito bem sintetizado. A empresa cresceu, ela precisou evoluir, ela tem todo um marco regulatório em volta, mas principalmente ela se capacita e já há algum tempo para enfrentar todas essas dificuldades. Crises vão e vêm. Nesses mais de 50 anos que a Sertel tem, ela deve ter enfrentado algumas. Mais uma que ela vai enfrentar e certamente vai superar, como todos nós vamos superar esses problemas que porventura possam surgir na nossa frente. Mais um desafio, mas o desafio serve para a gente repensar e principalmente melhorar cada vez mais. Desejando a todos uma boa semana, saúde e sucesso para todos nós. Até o próximo programa. Boa noite.